Olá pessoal, meu nome é Roberto e nesse vídeo tutorial vou lhes apresentar o passo a passo para o desenvolvimento de um cotovelo de 90 graus do mesmo diâmetro. Esse cotovelo tem várias utilidades em tubulações industriais, seja ela de água, de ar, etc. Mas antes de iniciarmos o desenvolvimento passo a passo dessa peça, vamos rever alguns conceitos básicos de desenho que são necessários para o bom entendimento desse tutorial, do que eu vou explicar mais à frente. Pois nem todos que acessarem esse vídeo têm conhecimento de desenho ou trabalham com projeto e conhecem os pormenores no desenho técnico. Bom, eu costumo usar uma peça bem simples, bem simples, que é uma caixa de fósforo, para servir como exemplo. Então, o conceito de vistas. Bom, aqui nós temos um desenho dessa caixa. É um desenho em 3 dimensões, que é uma vista em perspectiva dela. 3 dimensões é assim como nós a vemos normalmente. Agora, se quisermos desenhar de um modo técnico, nós vamos ter que decompor essa peça, essa figura em várias vistas. Aqui eu fiz 3 vistas, poderia ser mais vistas. Então, uma dessas vistas, por exemplo, olhando ela de cima, aqui, olhando ela de cima, nós vamos ter essa figura aqui. Olhando ela por cima, nós só veremos essa parte da caixa. Então, essa aqui chama vista em planta. Estaremos vendo ela em planta. Se olharmos ela de frente, então nós teremos uma vista de elevação frontal, correto? Agora, se olharmos ela por esse lado, nós vamos ter uma vista em elevação lateral, ok? Bom, um outro conceito muito importante que nós temos que, de início, nós temos que explicar é o perímetro. Bom, o perímetro, a definição clássica de perímetro é que o perímetro é a distância que circunda um objeto dimensional. Por exemplo, um quadrado, essa linha aqui é o perímetro do quadrado. Então a soma de todos esses lados dessa linha, você vai ter um perímetro, né? Agora, no círculo ou na circunferência, vamos dizer assim, nós temos uma circunferência. O perímetro da circunferência é essa linha que faz a circunferência, que envolve a circunferência. Essa linha, se cortarmos aqui, estendemos ela, bom, isso aqui é o perímetro, tá? Agora, essa medida central é o diâmetro. A medida interna aqui da circunferência é chamada de diâmetro. Se a gente tem uma peça pequena, até dá para esticar uma trena aqui, desenvolver a trena e saber essa medida dessa linha aqui. Agora, se a peça for muito grande, for uma peça já consideravelmente grande, vai ficar muito difícil tirar essa medida, obter essa medida do perímetro. Então, para isso existe um cálculo. Esse cálculo é feito da seguinte maneira: nós temos um número que chama π, que é uma letra grega, um número que é uma constante, é 3,1416. Esse π, o π, vezes o diâmetro, vai me dar o valor do perímetro, ok? Então essas são as informações que são necessárias, porque nós vamos trabalhar nos outros vídeos também no desenvolvimento de outras peças, que essa é uma primeira peça, uma peça simples, que é o cotovelo, 90 graus, e nós vamos trabalhar nas outras peças, vamos utilizar muito esses conceitos que eu acabei de passar para vocês, tá ok? Então, agora vamos ao desenvolvimento da peça propriamente dito. Então, ao desenvolvimento da peça. Antes de mais nada, nós devemos ter em mente o tamanho da peça que nós queremos
desenvolver, que nós vamos precisando produzir, vamos fabricar. Então vamos pensar assim que se precisássemos de uma peça com um cotovelo com 500 milímetros de diâmetro e uma altura de 800 milímetros, né? Que fosse um cotovelo, até uma peça grande. Então essa peça pode ser traçada diretamente na chapa, depois cortada e calandrada, ou se preferir, podemos fazer um modelo e esse modelo transportar para a chapa e a chapa cortada e calandrada, né? As duas partes do cotovelo. Bom, vamos iniciar no primeiro passo. Aqui nós vamos fazer em escala reduzida, porque só para a explicação, para sabermos como é que nós vamos trabalhar uma peça maior. Então podemos fazer em escala reduzida aqui. Bom, vamos traçar. Primeiro passo, nós vamos traçar um círculo com a medida do diâmetro do cotovelo. No caso, aqui em escala, mas no caso real seria 500 milímetros. Aqui. Bom, feito isso aqui, traçou o círculo, nós vamos dividir aqui, achar o centro, aqui, o eixo horizontal da figura, traçamos o eixo horizontal, aí vamos traçar o eixo vertical da figura. Tá bom, temos aqui então o primeiro passo pronto. Agora no segundo passo, no segundo momento, nós vamos dividir essa circunferência em 12 partes iguais. Para dividir a circunferência em 12 partes é muito simples. É o raio, o tamanho do raio aqui, ficou certinho aqui, o tamanho do raio, que esse é o diâmetro todo, metade é o raio. E fixamos aqui, apoiamos o compasso, a ponta seca do compasso na extremidade do eixo horizontal, traçamos aqui, traçamos outro ponto aqui. Bom, continuando então nossa divisão aqui, vamos continuar dividindo. Aqui vamos posicionar no eixo superior, aqui no eixo vertical, na parte superior do eixo vertical, marcar mais 2 pontos. Novamente no eixo horizontal, na outra parte, a parte esquerda, marcar mais 2 pontos. Aqui na parte inferior do eixo vertical, marcar mais 2 pontos. Bom, assim nós achamos os 12 pontos dessa circunferência. Agora, para efeito ilustrativo, nós vamos traçar o raio nessa circunferência no próximo passo, passando pelo centro, ligando todos os pontos dessa maneira. Aqui como se fosse mesmo o raio dessa circunferência, passando pelo centro, unindo todos os pontos, todos os 12 pontos, dessa maneira. Aqui, pronto. Bom, do próximo passo agora vamos numerar esses pontos. Começamos do lado direito do eixo horizontal com o número 1, a seguir o número 2, depois o número 3, o número 4 no topo aqui do eixo vertical, o número 5, número 6, o ponto 7. Continuando do outro lado, nós temos o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4, o ponto 5 novamente, o ponto 6 e o ponto 7, que já está marcado. Bom, o próximo passo agora que nós temos que fazer para chegar no desenvolvimento da nossa peça é traçar a altura do cotovelo com ângulo de inclinação. Então nós vamos traçar a altura do cotovelo com ângulo de inclinação. Então nós posicionamos o esquadro e vamos traçar. Como nós estamos fazendo uma escala reduzida, é lógico que a nossa peça vai ser bem menor, né, do que a peça original que nós temos projetado. Bom, traçamos aqui, traçamos o outro lado, aqui prolongando essa linha. E vamos traçar aqui essa vista que nós estamos traçando é a vista em elevação lateral do cotovelo.
Essa aqui seria a vista frontal, olhando o tubo de frente, né? E essa aqui a vista, ou em plantas, de virar o tubo ao contrário. Mas aqui essa vista é lateral. Bom, traçamos aqui, traçamos uma linha aqui com a altura, pegamos a altura de cima para baixo aqui, para vermos aqui. Bom, aqui tá bom, aqui traçamos essa linha aqui e temos assim, então essa aqui é a altura do cotovelo. Aqui fazer uma linha de chamada aqui para identificar. Então, essa aqui é a altura do cotovelo, é o tamanho da peça que nós vamos ter aqui. Vamos por aqui. Bom, essa peça 800, vou marcar aqui 800, correto? Bom, o próximo passo agora é marcar o ângulo de 45 graus. Esse ângulo de 45 graus é muito fácil, é só dividir isso aqui num quadrado e nós teremos 45 graus aqui. Dividir um quadrado no meio, nós vamos ter o 45 graus. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar aqui, nós temos aqui uma medida, nós vamos pegar essa mesma medida daqui, essa mesma medida aqui, nós vamos colocar aqui e transformar isso num quadrado. Aqui tá, aqui, bom, nós temos um quadrado, tendo um quadrado, nós vamos chegar no 45 graus. Ou, se preferirem, que é uma peça grande, você vai ter que fazer isso aqui, dividir o quadrado e dividimos ele aqui. Pronto, temos aqui a inclinação de 45 graus, eixo de 45 graus. Essa linha não podemos apagar, porque essa linha foi só para definir o ângulo de 45 graus, correto? O esquadro, com o esquadro também você tem, 45 graus no esquadro. Você vai achar 45 graus aqui, se colocar, posicionar aqui, você vai ter 45 graus, certamente aqui, 45 graus na peça, tá ok? Bom, o próximo passo, feito isso aqui, o próximo passo é transferir esses pontos todos aqui para essa linha aqui. Então nós vamos pegar aqui o ponto 7, já está lá em cima, já está lá, ponto 7, marcamos lá 7. O ponto 6, nós alinhamos aqui com outro ponto, os dois pontos 6, esse ponto 6 mais esse, e vamos transferir ele lá para cima, lá para a linha, para aquela linha que representa a inclinação do cotovelo. O ponto 5 com 5 aqui, vou levar lá, pronto. O ponto 4, nós vamos também levar lá em cima. O ponto 3, aqui o ponto 3, aqui o ponto 2, nós vamos levar o ponto 2 aqui, e o ponto 1 já está aqui. Bom, terminando esse passo, agora o passo seguinte, nós vamos traçar nessa linha aqui, que representa a outra face do cotovelo, nós vamos traçar uma outra circunferência do mesmo diâmetro dessa aqui de baixo, que são diâmetros iguais. Então, para isso, nós vamos usar o centro dessa linha como o centro da circunferência. Para isso, nós vamos ter que dividir essa linha em dois. Vamos traçar aqui uma linha aqui com o compasso, posiciona o compasso lá em cima. Vamos achar a bissetriz dessa linha. Posicionamos a parte inferior aqui e aqui. Bom, aqui então temos dois pontos. Temos exatamente aqui, unindo essas duas linhas aqui. Então vamos ter exatamente aqui onde vamos fazer o centro da circunferência, correto? Então o centro da circunferência será exatamente aqui. Nós vamos posicionar o compasso, a ponta seca aqui. Vamos pegar essa medida aqui, essa medida, para traçar a circunferência. Aqui traçamos a circunferência, correto? Aqui traçamos a circunferência, que seria a outra extremidade do cotovelo. Aqui, essa circunferência, mesmo caso dessa, nós vamos dividir em 12 partes. Como nós já temos esse eixo aqui, temos um semi-eixo aqui, vamos marcar o eixo horizontal dela aqui, tá aqui, correto?
e vamos dividir em 12 partes iguais também, posicionando como fizemos com a outra circunferência inferior. Aqui, dividimos aqui, vamos posicionar aqui, aqui, nesse ponto. Vamos achar outro. Dividida a circunferência em 12 partes iguais, aqui, como fizemos nessa circunferência inferior, nós vamos transferir esses pontos dessa circunferência que nós obtivemos nessa circunferência para a linha de inclinação do cotovelo, a linha de 45 graus do cotovelo. Então aqui nós jogamos essa linha para lá, essa aqui nós traçamos aqui, sempre coincidindo os dois pontos, correto? Olha lá, os dois pontos, e coincidindo com o ponto que transferimos da linha da circunferência inferior para essa linha também. Então esses pontos eles coincidem exatamente com os mesmos pontos, como vocês podem ver, com os mesmos pontos que nós foram transferidos da circunferência inferior. Dessa maneira nós temos aqui todos transferidos os pontos. Agora esses mesmos pontos nós vamos numerar também. Vamos começar aqui, nós já temos o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, o ponto 4, o ponto 5, o ponto 6 e o ponto 7 aqui coincidindo com o ponto 7. Então temos todos esses pontos. Agora o próximo passo nosso agora é calcular o perímetro. Bom, aqui como eu estou fazendo numa escala reduzida, eu tenho uma circunferência aqui com 85 milímetros. Então 85 milímetros dá aproximadamente 267 milímetros de perímetro, essa volta toda 267 milímetros de perímetro. Quer dizer, claro que na circunferência da real grandeza do cotovelo que projetamos vai ser bem maior. Então aqui nós pegamos nessa linha, nós prolongamos essa linha aqui, prolongamos ela um pouco mais, vamos até sair dessa direção dessa linha de baixo para o desenho não ficar poluído. Tiramos aqui um pouco, aqui vai dar uns 5 centímetros mais ou menos. E aqui nós traçamos aqui o equivalente ao perímetro, que seria 267. Nós vamos até deixar ele com um pouco mais de 267, que é para vocês terem ideia de como que isso funciona. Vamos aqui, daqui. Bom, nós temos tudo aqui. Agora, nessa linha, que é o perímetro, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos marcar nessa linha as 12 divisões, as mesmas 12 divisões que foram aqui da circunferência. Então nós vamos posicionar um compasso aqui, pegar uma medida dessa aqui, né? Que é a medida de uma das 12 divisões, aqui. E nós vamos traçar aqui no início, coloca aqui no início, traçamos aqui uma, quer dizer, são 12 espaços, são 13, são exatamente 13 linhas. Outra, dois espaços, 3, terceiro espaço, o quarto espaço, aqui o quinto, o sexto espaço, o sétimo espaço aqui. Então vamos ter que aumentar a linha, eu não pus a medida certa. O oitavo, o nono espaço, aqui, 9, o nono espaço. Vamos marcar aqui já, então vamos marcar para cá, vamos aumentar essa linha um pouco mais, a linha do perímetro. Aqui, 9 espaços, 10 espaços, 11 e 12, aqui, exatamente aqui, 12 espaços. Agora vamos numerar essas linhas, esses pontos que nós obtivemos aqui, todos esses pontos aqui nós vamos numerar também de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o sétimo, até o número 7. E depois voltamos, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok? Bom, fizemos isso aqui. Agora o próximo passo nosso
é prolongar exatamente essas linhas todas que nós obtivemos aqui, que nós transferimos, que estão nesse eixo aqui, essas linhas aqui, horizontais, nós vamos prolongá-las até a mesma medida da linha de baixo ali, que representa o perímetro, que é o perímetro aqui, até esse tamanho aqui. Essa outra linha é igual, né? Vamos prolongar igualmente, prolongando aqui, vamos prolongar, né, até aqui. Essa outra linha também, ali, ponto 4, vamos prolongando, né, aqui. Cuidado para não perder o esquadro, porque é muito importante esse desenho, porque é desse desenho que vai sair o desenvolvimento da peça, ok? Aqui o ponto 5, nós vamos aqui, é o ponto 5, aqui vamos prolongando aqui até aqui. O ponto 6 também, igualmente nós vamos fazer com o ponto 6, posicionamos aqui, prolongando essa linha toda aqui até o final, e finaliza aqui o ponto 7. Nós vamos a linha do ponto 7, nós vamos prolongá-la até o final aqui. Pronto, então estamos aqui. Agora nós vamos pegar o próximo passo agora, é pegar cada medida dessa aqui, dessa linha da base do cotovelo até a linha inclinada. Aqui a linha inclinada que é, então aqui o 1.1, mas nós como já traçamos, né? Aqui é o ponto 1, ficou para não traçar, esquecemos do ponto 1 aqui, porque então o ponto 1 nós temos que prolongar também aqui. Pronto, prolongando o ponto 1, nós tínhamos esquecido do ponto 1, tinha esquecido do ponto 1, prolongou o ponto 1. Bom, nós vamos pegar essa medida aqui, ó, exatamente essa aqui, do ponto 1 aqui até aqui. Então nós vamos pegar o esquadro, posicionar aqui o esquadro e traçar o ponto 1 com a linha 1 aqui, isso aqui. O 2 com a linha 2, o 3 com a linha 3, o 4 com a linha 4, coincidindo com a linha 4, o 5 com a linha 5, o 6 com a linha 6, o ponto 7 com a linha 7, que é a última linha. Depois voltamos de novo, o 6 com a linha 6, novamente aqui, o 5 com a linha 5, aqui, o 4 com a linha 4, o 3 com a linha 3, o 2 com a linha 2 e o ponto 1 com a linha 1, fechando aqui. Bom, agora nós vamos marcar esses pontos todos aqui, né? Aqui, vamos marcar. Tivemos esses pontos todos. E agora nós vamos... Esse é o desenvolvimento da peça. Aqui, desse cotovelo. Então nós vamos unir esses pontos agora, todos. Unindo os pontos aqui, nós vamos ter essa figura. Vamos ter exatamente essa figura aqui, que eu estou desenhando aqui. Depois eu vou passar o lápis mais forte, que é para vocês entenderem melhor. Bom, chegamos aqui nessa como eu disse, vocês vão obter esse modelo aqui, né? Esse traçado aqui, que vocês vão usar de modelo, recortar isso aqui, transferir isso para a chapa, e vocês vão fazer duas peças iguais. Com o mesmo modelo, vocês vão fazer duas peças iguais, exatamente iguais, que vocês vão calandrar as duas peças, né? Vocês vão calandrar uma e unir as duas peças assim, dessa maneira. Então você vai calandrar as duas peças. Aí vocês vão obter esse resultado aqui, que já tem uma calandrada aqui, já pronta. E unindo as duas peças, assim, dessa maneira, vocês vão obter o resultado final, que feita a solda, o rebitando aqui, né? O rebite nessas emendas, nessa junção, vocês vão ter o cotovelo de 90 graus com o mesmo diâmetro, ok? No próximo vídeo nós vamos desenvolver uma curva de gomos, com 3 gomos. Depois nós vamos fazer a curva com 4 gomos, com 5, com 7 gomos. Então no próximo vídeo
Vocês aguardem que nós vamos desenvolver outras peças e vamos continuar desenvolvendo mais peças até o limite, acho que de 62 peças, que é o que consta no meu livro Traçado de Caldeiraria, passo a passo, tá ok? Muito obrigado pela atenção e espero que tenham gostado e aprendido como é que se faz isso aqui, tá ok?